A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense desse quarto trimestre de 2025. O título central é Multiplicando Discípulos, o legado de Paulo a Timóteo. O autor dessa revista é o pastor Davis Pereira de Freitas. Nós vamos estudar essa semana a 12ª lição, a lição número 12. Ela tem como título A Missão do Discípulo que Persevera. O texto básico para essa lição é 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Estaremos fazendo a oração nessa hora, agradecendo os amados irmãos que, juntamente conosco, logo após estaremos lendo o texto base, né? Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Deus, por nos conceder, ó Deus, mais essa oportunidade de estar compartilhando com os amados amigos e irmãos esta lição tão maravilhosa, Senhor, da carta, a segunda carta de Timóteo, ó Pai, esse estudo que o Senhor tem nos proporcionado. Que o Senhor possa estar abençoando, que nós possamos tirar lições para a nossa vida, ó Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa a escola bíblica, Senhor, abençoa o nosso canal, abençoa os ouvintes da tua palavra. Ó Deus, que possa crescer no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém e amém. Então, irmãos, é a missão do discípulo que persevera. E o texto base é 2 Timóteo 4, 1, 8. Mas nós vamos fazer o texto aqui, vamos reduzir o texto para a gente podermos estar aplicando com mais intensidade a palavra de Deus, né? Então, o texto que nós vamos ler aqui é 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. 3 versículos só, né? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, né? A todos que amarem a vinda do Senhor, então deve guardar esses mandamentos, que são mandamento apostólico, né? Nessa carta que faz para Timóteo. Objetivo dessa lição, irmão? O objetivo, despertar, né? Despertar os discípulos para o peso, né? Da comissão de pregar a palavra em tempos de apostasia, tempo de esfriamento, desafiando e perseverarem com fidelidade até o fim, mesmo diante do sofrimento, abandono, posição, à semelhança de Paulo, avivarem com os olhos firmes na vinda gloriosa do Senhor e na coroa da sua justiça, né? Então desse é o propósito do discipulado, de perseverar até o fim, né? Até o fim da nossa jornada. Eu vou botar aqui o negócio, eu vou fechar para o vento. Tive a necessidade, irmão, de calor, hoje está fazendo quente aqui, está quente, e tive que botar o ventilador porque não tem ar condicionado aqui, né? Então vai ficar esse barulhinho aí no fundo, infelizmente. Então, irmãos, nós já lemos aqui o texto, né? Que o apóstolo Paulo já fala que ele combateu o bom combate, guardou a fé e acabou sua carreira, né? A segunda carta de Timóteo é o testamento espiritual do apóstolo Paulo. O testamento nós sabemos que é aquilo que no final da vida ele vai para suas heranças, né? Então aqui a herança, o legado de Paulo a Timóteo foi a guarda da palavra, a sustentabilidade de fidelidade à palavra de Deus, né? Então, trata-se de uma última carta conhecida, escrita por ele antes do martírio, né? Antes de morrer, em Roma. Então, Paulo morreu em Roma, na cidade de Roma, no Império Romano, né?
lá na cidade de Roma. Ao longo da epístola, da carta, né, vemos o coração de um pai espiritual que não teme a morte, mas teme que seu filho, na fé, desista diante das pressões. Uma carta recomendada para Timóteo, mas serve para nós também nesses dias difíceis, né? Dia que um cristão tem que tomar a posição que ele tem que exercer, de sacerdote, de não negar a sua fé. Paulo chega ao clímax da sua mensagem, ele entrega uma exortação, sela seu ministério com palavras eternas, convoca Timóteo a continuar a missão com integridade, né? Muito importante. Vivemos dias muito semelhantes àqueles que Paulo previa. Os tempos são difíceis. Realmente, irmão, nesses últimos dias os tempos são difíceis. Você que se propaga um cristão verdadeiro tem que permanecer firme até que Cristo venha e leve a sua amada igreja, né, para a eternidade. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? Tempo de realmente provarmos quem nós somos diante de uma sociedade corrompida, desgastada pelo pecado e uma sociedade realmente afastada da presença de Deus. As pessoas não toleram a verdade, buscam mensagens agradáveis, resistem à correção e rejeitam o ensino saudável. Tem muitas pessoas dentro das igrejas resistindo à palavra de Deus. Não querem ser corrigidos, não querem ser tratados. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser humildes, né? Em meio a isso, a missão de pregar a palavra permanece inalterada, né? Devemos pregar a palavra constantemente, porque ela é o arauto do Senhor. Ela é a trombeta que toca nesse mundo, chamando a humanidade ao arrependimento. Ela não depende da aceitação do povo, mas da obediência do mensageiro. Então você e eu que somos mensageiros, somos um porta-voz da mensagem de Cristo, né? Aquilo que Cristo deixou para nós, que são os evangelhos, as cartas paulinas, os apóstolos, os missionários, né? Então nós devemos proclamar a sua mensagem, a sã doutrina. Essa lição é um chamado à coragem e à constância na dependência de Deus. Tudo tem que ser conforme a dependência de Deus, no Espírito, né, de Deus. Então, irmãos, o primeiro tópico aqui, a urgência da missão. Talvez você possa pensar assim, mas Cristo está demorando, né? Já faz tanto tempo, quase 2000 anos, né? Mais de 2000 anos, na verdade, e Cristo ainda não veio. Mas sabe por quê, irmão? Que a mensagem tem que ser proclamada aos quatro cantos da terra. Então aí a Bíblia diz que virá o fim, né? Paulo inicia o último capítulo da sua última carta com um tom muito solene. O experiente apóstolo de Cristo está nos momentos finais da sua vida, no corredor da morte, esperando Nero assinar sua ordem de execução, né? O imperador Nero seria esse que executaria, né, o apóstolo Paulo, né? Paulo estava numa espécie de esperando, né, a sua sentença, né, que seria a morte. A morte seria hoje considerada a cadeira elétrica, né, ou outro processo que mataria, né, a execução. Talvez Paulo fosse até decapitado aqui, né? Então Nero seria dado a sentença à execução de Paulo. Ele está passando o bastão ao seu filho na fé, Timóteo, transferindo a ele a solene incumbência do ministério. É importante, irmão, a preocupação do apóstolo Paulo em discipular, né? Quem que ele discipulou aqui? Nada menos do que Timóteo, que era o apóstolo, o pastor ali daquela igreja local, né? A igreja de Éfeso. E parece que Timóteo foi um aluno muito bem aplicado naquilo que a obra continua após a partida do nosso querido irmão apóstolo Paulo, né? Paulo é um dos grandes precursores do evangelho atual, irmão. Do evangelho atual não, sempre foi, né? Mas uma peça fundamental. O próprio Cristo falou que ele daria muita alegria e deu a muita, seria usado ali na presença de Deus, e como ele foi.
Ele está passando o bastão do seu filho na fé, Timóteo, transferindo a ele a solene incumbência do ministério. Paulo não está dando um conselho qualquer. Ele convoca Timóteo com uma linguagem de tribunal, um juramento solene diante de Deus, né? Interessante que Paulo ele usa algumas linguagens jurídicas, né? Como aqui ele fala, né? Sobre juramento. Aí nós lembramos do tribunal, né? Quando a pessoa profere o juramento diante do juiz para cumprir aquele propósito. Então, Paulo está fazendo essa evocação, né? Convidando, chamando a Timóteo a fazer esse juramento, né? Que ele daria continuidade à obra. Essa era a grande preocupação de Paulo, né? Quando ele partisse, se a obra continuaria, né? E realmente, graças a eles, esses homens também, mas o poder de Deus, e chegou até nós a mensagem da cruz, né? Um juramento solene diante dele. Essa é uma das declarações mais sérias e carregadas de autoridade do Novo Testamento pastoral, né? Essa carta é tão importante que ela dá base, né, para tudo na nossa vida cristã, né? Não se trata de uma sugestão, mas de uma ordem diante do juiz do universo, né? Nosso Deus. Diante do juiz, né, dos juízes, né? É Deus. Deus é o juiz maravilhoso, o juiz perfeito. E ele há de julgar todas as coisas, né? Então, irmãos, devemos ter um grande compromisso aqui, não diante dos homens, mas diante de Deus. O momento é muito sério. Paulo deseja que Timóteo reconheça a sua importância e busque no Senhor força para vencer timidez, medo, enfermidade e as pressões que enfrentava e enfrentaria no futuro próximo. Parece que de lá para cá, irmãos, as coisas não mudaram muito. São as mesmas questões, só que em eras diferentes, épocas diferentes, né? É muita pressão em cima de um cristão. Porque o cristão não tem direito a errar. O mundo erra e não tem importância nenhuma. Mas nós não temos direito de errar, porque está aqui o testemunho pessoal de cada crente, né? De cada integridade da vida de um cristão. Porque nós lutamos não contra a carne, nem contra o sangue, mas contra a potestade que opera nas regiões celestiais, que são os nossos verdadeiros adversários, são os nossos caluniadores, né? Que estão sempre querendo buscar alguma coisa. Então, Timóteo tinha que esforçar para vencer a timidez, o medo, enfermidade, pressão. O momento nosso, ultimamente, é de posição. O cristão tem que tomar a posição agora. Agora é a hora de nós vermos a peneira passando, né? Saber quem é e quem não é o verdadeiro cristão. Então chegou a hora do refino, da purificação, e o Senhor vai passar essa purificação sobre todos nós, né? O momento sério pelo fato de que tanto ele como Timóteo e todos os ministros de Deus irão prestar conta diante do Senhor sobre a maneira como exercer o seu ministério. Nós, como cristãos, não somos autônomos, né? Autônomo é aquele que trabalha por conta própria. Nós temos um Senhor. Nós devemos prestar conta a um Senhor, né? E o nosso Senhor é o nosso Senhor Jesus. Então todos nós vamos prestar conta a esse Senhor que nos comprou, tirou do cativeiro do pecado e nos transportou para a sua celeste luz. É glória de Deus, irmãos. É bênção de Deus quando nós entendemos que nós somos servos de Cristo, né? Não somos servos do pecado nem do diabo, mas somos servos de Cristo, para a obediência do seu Filho, para cumprir a sua palavra, os teus propósitos, né? Paulo usou esse tom solene a fim de que Timóteo não fracassasse diante de todos os desafios daqueles momentos. Como Paulo e Timóteo não fracassaram, devemos sempre ser fortalecido no Espírito Santo para resistir às obras das trevas, né?
Resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Então nós sabemos que só através com o poder do Espírito Santo, uma vida realmente dedicada ao Senhor, um compromisso sério e fiel, que podemos resistir ao diabo. Porque contra o Senhor ninguém pode resistir, né? Contra o nosso Deus. Ele está à frente da maior igreja. Jesus está à frente da maior igreja. Ele estava à frente da maior igreja daquele tempo. Tá. Timóteo estava à frente da maior igreja daquele tempo, a igreja de Éfeso, que sofria intensa perseguição e os crentes estavam abandonando. Né? Naquele momento houve um levante, né, do império sobre os crentes, né? E Nero, nesse assunto, Nero foi que condenou de Roma ter sido incendiada por causa dos crentes. Então se levantou ali uma grande perseguição para exterminar, vamos dizer assim, a palavra mais correta, exterminar todos dessa fé cristã. O crente, o cristão, né? Na verdade não é o crente, o cristão. O crente estava abandonando. A ordem dada era uma missão, pregar a palavra, né? Então Paulo levanta essa missão, pregar a palavra, que significa proclamar como um arauto real. O arauto é um mensageiro, né? Que não pode mudar a mensagem que lhe foi confiada. Nós não devemos mudar a Bíblia, nós não devemos redigir Bíblia, nós devemos cumpri-la, obedecê-la, mantê-la fidedigna aos compromissos do Evangelho de Cristo, que é honrar ao nosso Deus, o Senhor Jesus. Como que nós honramos? Cumprindo sua palavra, sendo obediente aos mandamentos, né? E ali na palavra de Deus, nas Santas Escrituras, tem todo o ensinamento para a vida de um homem que precisa de salvação. O arauto é um mensageiro que não pode mudar a mensagem que foi confiada, né? Você não podemos mudar a mensagem que o nosso Deus nos transmitiu, né? De proclamar o Evangelho. É um embaixador que não fala do seu próprio nome. Nós não falamos em nome do meu nome, nem do seu nome, mas no nome do reino dos céus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o nome, a autoridade daquele que enviou, nosso Deus. Pregador infiel que altera a mensagem será reprovado no dia do acerto de contas. Então, irmãos, ninguém ficará sem esse conhecimento, né? Todos nós sabemos que um dia prestaremos conta ao Deus Criador, né? Então devemos preparar, né? O que podemos chegar diante do tribunal de Deus e oferecer em nossa defesa. Mas a missão não é somente muito importante, mas também urgente, né? Por conta da apostasia e do esfriamento espiritual. Então, irmão, hoje, muito mais do que no passado, quando as pessoas largavam a sua fé, estavam esfriando e abandonando a fé por causa da perseguição de Nero, hoje, muito mais devemos nos aproximar, porque a vinda do Senhor, ela a cada dia se aproxima mais. Então, devemos nos aproximar do nosso Deus, nos arrepender dos pecados. E aqui diz que torna ainda mais urgente que Timóteo mantenha firme como arauto da verdade. Nós temos esse desafio para os dias de hoje. Há uma urgência na pregação do Evangelho. E nós não podemos ignorar a realidade que nos cerca e a necessidade das pessoas de experimentarem a salvação e a transformação de Senhor Jesus Cristo. Nesse final de semana, irmão, foi o dia da Bíblia, né? 14 de dezembro agora, foi o dia da Bíblia. A palavra, né? A sã doutrina, como nós, ali está a sã doutrina, nas cartas, nos evangelhos, os ensinamentos eternos. Então nós saímos pela rua proclamando o Evangelho e anunciando também. Foi um dia que a Escola Bíblica Dominical botou em prática todo o ensino que nós temos nas nossas salas. Assim deve ser a igreja, vibrante, como diz Eclésia, saindo para fora. Então nós aproveitamos esse dia e proclamamos a palavra. Assim nós devemos, irmãos, falar sobre a transformação
só em Jesus Cristo. O homem é transformado somente em Jesus Cristo. E nós devemos sempre estar proclamando essa palavra. Segundo tópico aqui, irmãos, é a pressão dos tempos. Então nós falamos sobre a urgência da missão. Qual é a missão? Proclamar o Evangelho, né? É urgente. E a pressão dos tempos. Como diz aqui a lição, os tempos são difíceis. São tempos muito difíceis. Que muitas das vezes vão implicar no que nós tomarmos posicionamento diante de uma sociedade corrompida e que quer corromper a igreja, né? Quer tirar a autoridade da igreja para certos assuntos espirituais, vamos dizer assim. A sociedade está montando artifícios para tirar a autoridade da igreja, que só a igreja tem essa autoridade espiritual. Então, é difícil, né? Uma sociedade corrompida tentando combater o nosso Deus. Na verdade, duro é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Foi quando Paulo perseguia ali a igreja e foi na conversão que ele teve essa mensagem do Senhor Jesus, né? Paulo alerta Timóteo sobre a chegada de um tempo, e não apenas de uma possibilidade, em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Isto é, o ensino puro, correto, espiritual e moralmente saudável. Não adianta você tentar, como é que se diz, atualizar a Bíblia, enquanto ela já é atual, porque a Bíblia é um manual correto. A Bíblia não trata de mim e de você, ela trata de um Deus que não varia de pensamento. O que quer dizer isso, não variar? Ele não muda, irmão. Pode passar 1000 anos, 10.000 anos, Deus não muda o seu caráter. Nós muitas das vezes falamos uma coisa e logo assim nós mudamos o nosso pensamento. Deus não muda o pensamento dele. Por isso que Deus é perfeito, nós somos imperfeitos porque nós não temos essa capacidade, né? E aqui ele fala, é um ensino puro, correto, espiritual, moralmente saudável. É um ensino que nutre, fortalece, preserva e guia o povo de Deus no caminho da verdade, da fé e da vida eterna. Por isso que ela é eterna, irmão. Que ela tem um direcionamento, ela tem uma posição só. Ela não tem aqueles artifícios que muitas das vezes tem nas leis, né? Aqueles artifícios, né? Que, de acordo com algumas situações, tem uma brecha na lei para... Não, a lei de Deus é perfeita, né? Ela nutre, fortalece e preserva a vida do cristão. Não sei de onde está saindo essa tinta, não, mas aqui, né? Vamos continuar aqui. O problema não é a falta de mestre, mas a fome seletiva do discurso moldado ao gosto público. Hoje, o público cristão, ou crente, né, evangélico, ele quer sentir o ego de satisfazer os seus pensamentos, seus gostos. Mas o evangelho não veio para trazer gosto para ninguém. O evangelho veio para corrigir, redarguir, né, instruir em justiça. O problema não está na falta de mestre, mas na fome seletiva por discursos moldados ao gosto do público. Essa geração, guiada por seus desejos, buscará líderes que confirme suas paixões e não que desafie os seus pecados, né? Todos aqueles que foram a Cristo, houve uma mudança de caráter, né? Se o homem roubava, não rouba mais. Se o homem adulterava, não adultera mais. Então, todo tipo de pecado que desvia o homem dos preceitos de Deus tem que se arrepender dos seus pecados e voltar, né, à inocência no seu caráter e moldar a sua vida aos critérios de Deus, vamos falar assim, né? Aos moldes de Deus. Ou seja, as pessoas buscam um mestre que diga apenas o que eles querem ouvir. Olha só. Doutrinas que massageiam o seu ego e não confrontam o pecado que comete. Quantos pecados estão no meio da seara do Senhor? Porque os seus líderes têm medo de combater
o pecado que está diretamente ligado no seio da igreja através dos seus membros, né, que comete coisas abomináveis diante de Deus e não combate esse tipo de pecado, né? Porque a mensagem é uma só: arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os pecados. Se você anda na prática do pecado continuamente, aonde está o arrependimento, não é? Então, quando eu falo você, eu falo todos nós. Eu estou incluído também. Então, irmãos, nós temos que nos arrepender. Temos que nos converter a cada dia dos nossos delitos e pecados. E buscar uma vida de santidade. Uma vida que condiga com um proceder cristão, né? A missão do discípulo, portanto, não é agradar ou entreter, mas ensinar, corrigir e formar, mesmo quando isso custa a rejeição. Para isso são necessárias algumas posturas. Irmão, repara só, a mídia, de modo geral, a imprensa, a sociedade, ela critica a igreja muitas das vezes por quê? Porque a igreja é o único órgão, né? É a única instituição que diretamente combate o pecado, que luta contra o pecado, que desafia a sociedade que está caminhando espaço largo para o pecado, né? Quantas leis a sociedade tem agregado no seio das suas famílias, né? Porque não combate o pecado direto. Tem tantos pecados, irmãos, que a sociedade está aceitando, quantas coisas ilegais, né? Não quero citar aqui, mas a minha fala diz contra isso aí. Quantos pecados a sociedade tem aceitado, sabendo que é errado, sabendo que é contra a vontade de Deus, e continua errando e pecando contra Deus, né? Mas duro é isso, que se pecasse contra uma pessoa, não tinha problema nenhum. Mas ele luta contra Deus. E a Bíblia diz que o homem que luta contra Deus é caco sobre caco. É insignificante, porque certamente Deus vencerá essa luta, né? E é terrível para o homem, porque o homem pagará com seus pecados, né? Delitos e pecado, né? A perdição eterna. Então, irmãos, algumas posturas devemos ter. Aqui o ensino nos traz, né? Vigiar com sobriedade no tempo de confusão. O discípulo precisa manter sobriedade dos que estão firmes na palavra e não ceder aos eventos doutrinários nem às pressões sociais. Como que a igreja ela combate? Ela combate o pecado diretamente, né? O vício, a maldade, os homicídios, fornicação, adultério, prostituição. Tudo isso a igreja expele, rejeita a corrupção, né? Então, irmãos, tudo isso a igreja luta para que seja uma sociedade mais justa e santa, né? Na presença de Deus. Mas as pressões eternas, essas doutrinas, muitas das vezes, entram sutilmente dentro da igreja, corroendo, né, a sã doutrina, fazendo com que o homem, ele, a cada dia, ele aceite mais o pecado, né? Dizendo que muitas coisas que é pecado já não é mais pecado, né? Coisas que era pecado no passado, para muita gente hoje diz que não é mais assim. Que o tempo mudou, que a era mudou, que houve evolução. Mas eles esquecem que Deus não tem variação de pensamento e nem muda os pensamentos. Deus é santo no passado, no presente e no futuro. Deus é Deus em todas as eras, né? Deus não muda. Quem muda é o homem, é o tempo, né? Segundo ponto aqui, enfrentar o sofrimento com fé. Devemos ser fortes, porque quando tudo vai bem, irmãos, tudo está bem, né? Mas aí quando tudo vai mal, muitos fraquejam na fé, desistem de caminhar, esquece do Deus que é poderoso, que supre todas as necessidades, né? E diz assim, enfrentar o sofrimento com fé é uma ordem direta. Sofre como convém o servo de Deus. Não se trata de buscar sofrimento, mas de assumi-lo como parte inevitável da missão. Nós sabemos que
Quando Jesus nos chamou, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, né? Então, se essa palavra surgiu efeito para o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, então surge para nós, né? No mundo teremos aflição, com certeza, né? O mundo nos odeia, o mundo tenta nos oprimir. O mundo nos tenta oprimir com seus hábitos, seus costumes, né? Sufocando a igreja, oprimindo a igreja, trazendo as coisas para cima da igreja para que ela não prevaleça. Mas, graças a Deus, essa porta que Deus abre não fecha, né? Porque quem fecha é Deus. Cumprir a missão pastoral faz o trabalho de um evangelista, né? Agora Paulo está chamando Timóteo a cumprir o seu trabalho, a sua missão. Como Deus nos chama aqui, através desse estudo, que devemos cumprir a nossa missão. A nossa missão é proclamar e permanecer na graça salvadora de Jesus Cristo. Mesmo em minha posição e rejeição, o chamado não muda. Proclamar o evangelho com a vida, com a palavra, com a autoridade, com a ternura. Anunciar Cristo em tempo e fora de tempo. Eu e você, meu irmão, devemos anunciar Cristo em tempo e fora de tempo. Este é o tempo presente que nós devemos levantar as nossas bandeiras, os nossos arautos e proclamar com bom som que Jesus Cristo está retornando, que Jesus Cristo não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A igreja tem que ter firmeza, posição, discernimento, coragem, força e vigor para enfrentar os adversários. Que nós só temos um adversário, na verdade, que é o nosso inimigo maior, né? Que foi derrotado lá na cruz, quando Cristo pisou na cabeça da serpente e esmagou, como está escrito, né? Ele ferirá o calcanhar e o Senhor esmagará a cabeça, né? Pisará na cabeça. Aqui, algumas posturas que nós estamos falando: vigiar, enfrentar, cumprir a missão e ser completo no ministério. Cumpre plenamente seu ministério, ou seja, levar a missão até o fim, sem negligência de atalhos e omissões. A obra que o Senhor começa, né, Ele cumprirá até o fim. Então eu e você somos uma obra que o Senhor começou na minha e na sua vida. Devemos levar até o fim. A nossa cruz não deve ser parada ou cortada no caminho. Devemos permanecer na presença de Deus. E Ele está retornando. E Ele há de retornar. Não importa o ano, a estação, o tempo. Quando Ele vier, Ele quer que encontre seus filhos, né? Ele mesmo diz: por acaso encontrará fé na terra, né? Sinal que muitos já deixaram de segui-lo. Deixaram de buscar, deixaram de orar, deixaram de proclamar, né? Mas aqueles que permanecerem fiel até o fim, dar-te-ei o quê? A coroa da vida eterna. Essa coroa que nós tantos almejamos, irmão, que é a vida eterna, né? E Deus nos dará essa coroa. A missão dos discípulos de Jesus no tempo da apostasia não é mudar a mensagem para ajustar a cultura, né? Ou manter sobriedade, é manter sobriedade, suportar as aflições, cumprir a evangelização até o fim. Esse ano a campanha, né? Minha Pátria para Cristo, né? Nós batistas aqui fizemos essa campanha, estamos ainda em campanha, a campanha nacional. E nós devemos continuar proclamando Cristo nessa pátria brasileira, né? Que nós tanto amamos, muito rica, mas também muito problemática, muitos pecados cometidos, e devemos nos arrepender, devemos nos aproximar mais de Cristo, né? Devemos ser mais fiéis a Deus, na verdade. Deus espera que nós aproximemos cada dia mais dele, busquemos a sua face continuamente. Não tiremos dele de mente a circunstância. Não adoremos outro Deus. Não prostremos diante de outro Deus. Mas somente a Ele. Porque Ele criou os céus, a terra. Tudo que nós vemos foi o nosso Deus que criou. E Ele mandou o seu Filho como mensageiro da paz, né? Como príncipe da paz, para nos resgatar do mundo das trevas para a sua luz e nos dar a vida eterna através do sangue dele, o sangue remidor. Quando ele derramou na cruz do Calvário, aspergiu
ali na cruz do Calvário, o sangue derramado do Cordeiro puro, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, ele nos deu acesso ao trono do Pai. Tudo que nós devemos fazer é buscá-lo, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem, né? Então Deus sempre está querendo que o homem busque Ele, se entregue a Ele, confie nele, busque Ele de todo o coração. Esse é o intento do nosso Senhor. A recompensa do combate. Paulo está finalizando sua carta, despedindo da vida, mas sem um tom melancólico, nem tampouco se lamentando, né? Olha só, Paulo foi um dos missionários, né, um dos apóstolos mais que nós identificamos assim, de dar exemplo de perseverança, né, nos caminhos do Senhor. Porque o que esse homem sofreu, esse apóstolo sofreu, né? Lá agora nós queremos conversar com ele e falar com ele, com o nosso irmão apóstolo Paulo, sobre as dificuldades. E vemos que foi um exemplo para todos nós, né? Muito importante. Ele usa a mensagem litúrgica do Antigo Testamento. Estou sendo esmagado como libação. No sacrifício, a libação era a oferta final. O vinho derramado no altar em devoção à gratidão, né? Paulo se sentia uma libação, um sacrifício, né? E realmente Paulo, ele lutou até o fim, como ele diz, né? E Paulo enxerga a sua morte como um ato de adoração, não de tragédia. Ele não está sendo derrotado, está se entregando em sacrifício voluntário, consciente e completo. Para Paulo, a morte dos crentes equivale à partida para estar com Cristo e deixar o corpo para habitar com o Senhor. É lucro, conforme Filipenses 1:21. E ir para a casa do Pai, né, irmão? Paulo não estava lamentando a sua morte, nem dizendo, aqui acabou tudo, não. Paulo estava apenas dizendo, encontramos do outro lado, né? Estaremos com Cristo do outro lado. O crente tem que ter essa em mente, que ao partir desse mundo, né, vamos estar encontrando o nosso Senhor lá do outro lado do mundo, né? Por isso que ele nos conclama a arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros e buscar a sua face. Ou quando ele voltar nas nuvens, estaremos também com ele também, né? Paulo também demonstra uma consciência de missão cumprida. Ele ora para o passado com gratidão por tudo o que viveu no Senhor. Foram muitas lutas, muitos desafios, muitas renúncias para viver o propósito de Deus. Mas a tríade apresentada por Paulo aqui é uma das declarações mais importantes de uma das mais marcantes expressões de perseverança e fidelidade do Novo Testamento. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que mensagem, né, irmão? No final de tudo, aquela trajetória todinha de Paulo, lembrando com certeza um filme na cabeça dele, né? Desde o momento que ele recebeu a incumbência de pregar o evangelho, né? Dura é para ti, Saulo, né? No caso ali, recalcitrar contra os agrilhões do Senhor, e ele entendeu que era Jesus. A partir daquele momento ele foi transformado pelo poder de Deus. Paulo foi um dos grandes mensageiros e responsável para que esse evangelho chegasse aqui entre nós, irmão. Atravessasse os oceanos, e essa mensagem chega agora em 2025, atualíssima, né? Atual a mensagem de Paulo. Que nós devemos combater o bom combate, né? Terminar a nossa carreira e guardar a fé. Não havia dúvida no coração do apóstolo Paulo. As circunstâncias eram difíceis, mas não foram capazes de abalar a convicção da fé deste homem, um exemplo para todos nós. É o que confirma aqui, né?
Paulo nos deixa uma mensagem de esperança. A coroa também será concedida a todos aqueles que amam a Jesus e sua vinda. Paulo inclui todos os santos fiéis que vivem na expectativa da volta de Cristo. A coroa da justiça não é privilégio apostólico, mas galardão para todos que perseverarem com amor até o fim. Então Paulo, como dizia, aquele filme todinho, né, colocado no cesto, os açoites, as perseguições, o afastamento dos irmãos, né, foram muitos fatores. E agora Paulo, agradecido a Deus, né, pela salvação, despede nessa carta maravilhosa, deixando um legado também, um discipulado chamado Timóteo. É uma carta para sempre estar sendo relida, lida nas igrejas, nas praças públicas, né, para que todos saibam como o Evangelho foi sofrido e chegou até nós, né? O Evangelho não é escrita somente, mas ela é inspirada por Deus para atingir o nosso coração, para nos libertar da prisão do pecado, para nos trazer das trevas para a luz, para nos dar um norte da nossa vida, para nos traçar um princípio, né, de verdade, de justiça, e que só o nosso Deus pode nos dar. Concluindo o estudo, esse texto é um chamado claro à fidelidade que permanece até o último suspiro de vida. Paulo, diante da morte, não escreve com medo, mas com firmeza. Sua vida foi um altar, sua missão foi cumprida e sua esperança está segura, né? Ele nos convoca a pregar a palavra em meio à pressão, ao abandono e à apostasia. O discipulado não é medido por popularidade, olha só, hein? Mas por perseverança. O verdadeiro servo não negocia a verdade, não abandona o campo de batalha, não vive sem propósito. Ele prega, sofre, resiste, cumpre o ministério e guarda a fé. O Evangelho é muito bonito, né, irmão? O mundo pode não notar, a cultura pode nos rejeitar. Quanta cultura tem nos rejeitado, né? Tantas culturas aí, mas o mundo rejeita a cultura, né, do crente. Os amigos podem nos abandonar, mas Cristo vê, sustenta e recompensa. Eu e você, meu irmão, somos recompensados, sustentados pela graça de Deus, né? A graça de Deus nos basta. Como foi para o apóstolo Paulo, também surge para nós, né? Que essa lição nos inspire a encerrar cada etapa da nossa vida. Ministério como Paulo encerrou, com coragem, com fé guardada e com os olhos na eternidade. Não sejam como galinhas, né, que olham para baixo, serão como águias, olhando para cima. E nós lembramos de quê? De um salmo, né? Acho que é o salmo. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não é um salmo não, isso aí é palavras do apóstolo. Mas, como diz, né? Os que confiam no Senhor, aí sim é um salmo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então devemos olhar para cima, né? De onde vem o nosso Salvador, né? Que a nossa convicção de fé nos impulsione à frente e nos leve a aceitar o chamado do Senhor para vivermos com coerência, sofrermos com alegria, resistirmos com sobriedade e servirmos com fidelidade até o fim. Que essa obra que Deus começou em nós, Ele possa concluir até enfim. Sejamos fiéis ao Senhor, aos seus propósitos. Deixamos que Deus molde, trabalha, refina, purifica, né, com o Espírito Santo a mim e a ti. Para encerrar, para pensar e agir, né? Aqui devemos algumas perguntas que nos darão algumas respostas.
Que áreas da sua vida precisam de mais constância e sobriedade? Né? A pergunta para todos nós. Você tem evitado os confrontos por medo de rejeição? Também devemos pensar sobre isso. Em que aspecto precisa se fortalecer para suportar as aflições por amor de Cristo? Então, irmãos, devemos ter o propósito de Cristo com essa carta, a última carta de Paulo, enviada à igreja, a Timóteo especialmente, né? O seu sucessor, o seu legado que deixou aqui, e a todos nós que ouvimos essa mensagem também, serve para nós. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Quero agradecer a você, meu amigo, meu irmão, que tem sempre estado aqui conosco. Deus te abençoe, Deus te guarda, guarde sua família, sua entrada, sua saída, né? Vamos orar a Deus. Pai querido, Deus eterno, como é lindo, Senhor, ver o poder do Teu Evangelho, como ela tem atravessado gerações. O mundo tem sido transformado pelo poder de Deus e pelo poder do Teu Evangelho, que nos traz ao conhecimento do nosso Criador, da salvação eterna através do Seu Filho Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, ó Deus, por nos comprar na cruz do Calvário, nos transportar das trevas para a Tua celeste luz, nos dar a esperança de um dia podermos estar na eternidade contigo e vivermos para sempre contigo, ó Deus. Que nós estejamos essa honra diante de Ti, ó Pai, de atravessar os portais desta vida para a eternidade. Sim, ó Deus, quando tudo isto aqui acabar, ó Deus, queremos estar na Sua presença, ser e sentir a Tua presença todos os dias, contemplar a Tua face e adorar a Ti na beleza da Tua santidade, ó Deus. Que nós sejamos, Senhor, agraciados por Ti, na expectativa vindoura, Senhor, da vida eterna, somente através do Teu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos resistir, Senhor, toda operação do erro, tudo aquilo, Senhor, que não procede de Ti. Deus nos dê força, coragem, ânimo, força e vigor para resistir todas essas coisas. Abençoe, Senhor, os inscritos, abençoe o nosso canal, abençoe, Senhor, a cada pessoa que tem participado conosco. Fale melhor o coração de cada um deles. Guarda, livra, protege. Ó Pai, em nome de Jesus que nós pedimos para todos sempre. Amém e amém. Meu amigo, chegamos ao final desse estudo. Quero te agradecer mais uma vez. E se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.